Olá pessoal, hoje nós vamos estudar trigonometria no triângulo retângulo. Você sabe me dizer, no triângulo retângulo, quem é o cateto oposto? Quem é o cateto adjacente? Como que eu faço para descobrir? Isso você vai aprender. Bom pessoal, nós temos aqui um triângulo retângulo. Como é que eu defino, como é que eu sei, como é que eu verifico se o triângulo ele é retângulo? Veja só, você sabia que o triângulo retângulo é como se fosse uma marca, como se fosse uma marca de um tênis, por exemplo. Você tem lá um tênis da Nike. Como é que você sabe que aquele tênis é da Nike? Ele tem um símbolo estampado nele. Para ser um triângulo retângulo, também tem que ter esse símbolo. E que símbolo é este? Este quadradinho com o pontinho dentro. Se isso acontecer, ele é um triângulo retângulo. E por que se chama triângulo retângulo? Porque ele é um triângulo, lógico, são três lados. E retângulo porque ele tem um ângulo reto. Reto ângulo. Retângulo. Por isso que é um triângulo retângulo. Tá certo? Então nós temos aqui a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. Nós temos um cateto e outro cateto. Existe uma relação entre os três, que é o teorema de Pitágoras, que diz o seguinte: a hipotenusa ao quadrado é igual um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Nada mais é do que nós temos aqui a maior medida, que é a hipotenusa, ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Esta relação aplica-se no triângulo retângulo. Como é que eu sei se ele é cateto oposto ou cateto adjacente? Bom, para que isso ocorra, é necessário eu ter uma referência. A minha referência sempre ela vai partir de um ângulo. Ou esse ângulo vai estar aqui, ou vai estar ali em cima. Tanto faz. Eu vou tomar esse como exemplo. Então eu vou chamar esse de ângulo alfa. Ângulo alfa. Ele que é a minha referência. Então eu vou verificar agora. O cateto que está do outro lado, ele sim é chamado de cateto oposto. O cateto que está junto ao ângulo alfa, esse é o cateto adjacente. E a medida que é oposta ao ângulo 90 graus é a hipotenusa. Então repetindo aí para você. Eu parto do ângulo alfa como referência. Eu verifico quem está do outro lado do ângulo alfa. No caso, aquele cateto. Aquele será o oposto. O cateto que está do lado, grudado, vamos dizer assim, ao ângulo alfa, esse será o cateto adjacente. E o maior lado, oposto ao ângulo de 90 graus, nós chamamos de hipotenusa. Nós temos umas relações aqui, trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Eu vou mostrar para você como que nós vamos aplicá-la, ok? Vamos lá então. Então pessoal, as três relações que nós temos, além do teorema de Pitágoras, no caso agora as relações trigonométricas, né? São três que eu vou apresentar para você. Seno do ângulo alfa, no caso eu tomei este ângulo como sendo o alfa, ele é o cateto oposto, que eu representei por CO, está do lado de lá, ó, do lado oposto, dividido pela hipotenusa. Então você pega a medida do lado oposto ao ângulo e divida pela hipotenusa. Se você quer saber o cosseno do ângulo alfa, você vai pegar a relação entre o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Faz a continha, vê quanto é que dá. Depois você tem a tangente do mesmo ângulo alfa. Tangente do ângulo alfa é cateto oposto pelo cateto adjacente, que você na escola utiliza da seguinte condição: tangente é coca, tá certo? Eu vou usar melhor para você. Eu vou dizer o seguinte, ó, tem gente tomando Coca-Cola, tá certo?
Então você pode associar, vale. Tudo que for associativo, para que você possa memorizar, para que você possa aplicar aquela teoria, tá certo? É muito importante. O importante é que você faça de forma correta a sua resolução, tá certo? Mas é assim que funciona. A tangente é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então você tem as três relações mais a relação do teorema de Pitágoras. Vamos ver agora como que eu resolvo um problema utilizando a trigonometria no triângulo retângulo. Vamos ver como é que eu faço, tá certo? Vamos lá. Então eu tenho uma situação aqui, que eu tenho um triângulo retângulo, onde eu tenho um ângulo de 30 graus, um lado, um cateto valendo 6 unidades de medida, e eu tenho dois valores desconhecidos. Eu tenho a hipotenusa e o cateto adjacente. Então vamos verificar como faz. Eu preciso de 4 elementos fundamentais. O primeiro é o ângulo, nós chamamos de alfa. Depois eu preciso do cateto oposto, o cateto adjacente e a hipotenusa. Você tem que pensar o seguinte, eu preciso desses 4 elementos para poder resolver. Eu tenho alfa? Tenho. Vale quantos graus? 30. Você completa a tabelinha. 30 graus. Ó, tá aqui o 30 graus. Eu tenho o cateto oposto? Tenho. Vale 6. Tá aqui. Vale 6. Eu tenho o cateto adjacente? Não. Então, deixa em branco. Eu tenho a hipotenusa? Não. Deixa em branco. Aí você vai na formulinha que nós passamos agora para você, que você fez, que você reescreveu aí no seu caderno, né, com canetinhas coloridas, essas coisas todas, deixou bem arrumado essa ferramenta, e nós vamos aplicar agora. De que forma? Dê uma olhada aí. Então, se eu tenho o alfa e o cateto oposto, eu posso calcular a hipotenusa. Qual é a relação aí que você está vendo que está relacionado com cateto oposto, hipotenusa e o ângulo alfa? É seno, cosseno ou tangente? Você descobre que é o seno, tá? Que recebe essas três relações ao seno. Seno de quanto? Seno do alfa. O alfa vale 30. É cateto oposto, que vale 6, dividido pela hipotenusa, que é o que você quer saber, ó. Tá aqui, ó. Agora aqui é só você desenvolver o que está faltando. Quanto que é o seno de 30 graus? Você marca aqui, ó, seno de 30 vale meio igual. Aqui é 6. 6 sobre quem? Sobre a hipotenusa. E você vai descobrir o valor da hipotenusa. Multiplica cruzado, h vezes 1 é h, 2 vezes 6 é 12. E você descobre que a medida da hipotenusa é 12 unidades de medida. Tá certo? Você pode vir aqui, onde tem um H, você pode apagar e coloca 12. Olha como sai direitinho. Desde que você saiba os 4 elementos. Alfa, começa por ele. Cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa, os 3 elementos. E as relações seno, cosseno e tangente. Tá certo? Então tá aqui, já descobrimos a hipotenusa. Podemos descobrir quem agora? O que faltou é o cateto oposto, né? Então, vamos fazer aqui uma divisão e vamos calcular o cateto oposto. Então você olha aqui, ó. Se eu tenho o cateto oposto, e tenho alfa e tenho hipotenusa, e quero, aliás, o cateto adjacente, desculpa, nós queremos o adjacente, o oposto já foi descoberto, tá? Vale 6, ó. Foi dado no problema, né? Nós já temos 6 como cateto oposto. Como é que eu faço para achar o cateto adjacente? Você simplesmente vai no cosseno, o cosseno que tem cateto adjacente. Então, cosseno do ângulo alfa, que é 30 graus, é cateto adjacente, no caso você não sabe quanto que é, vamos chamar de cateto adjacente mesmo, dividido pela hipotenusa que você acabou de descobrir, que vale 12. Tá? Quem é o cosseno de 30? Lá naquela tabelinha dos arcos notáveis, você sabe que cosseno de 30 vale raiz de 3 sobre 2, que é igual a cateto adjacente sobre 12, que é a hipotenusa. Quando você multiplicar cruzado ou parcialmente cruzado, o 12
ele multiplica para lá, a gente usa essa expressão, multiplica cruzado, né? Tá certo? Então vai ser raiz de 13 vezes 12 sobre 2, que é igual ao cateto adjacente. Simplifica 12 com 2, vai dar 6. Portanto, o cateto adjacente vai ser 6 raiz quadrada de 3. Unidades de medida. Tudo certo, gente? Verifique aí direitinho. Vai o vídeo, volta um pouquinho, analisa friamente. Você vai entender tranquilamente isso aqui. É muito fácil, inclusive. Tá bom? Espero mesmo que você tenha entendido. Deixe o seu like, seus comentários, inscreva-se no canal, ok? Até a próxima aí. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau.